Olá, bom dia. Graça e paz a você e sua família em mais um Despertar com Deus. Jornada Bíblica, Despertar com Deus. Hoje vamos estudar e aprender juntos as lições, os ensinamentos no capítulo 19 de Números. Neste capítulo, nós temos o tema A Novilha Vermelha e a Água Purificadora. O que vem a ser isto? O que será que este capítulo traz de ensinamentos para nós em nossos dias? Vamos aprender juntos? Números 19 descreve o ritual da novilha vermelha, usada para purificação da impureza cerimonial. Uma novilha vermelha sem defeito era sacrificada e queimada, e suas cinzas eram misturadas com água para criar uma solução de purificação. Esta solução é usada para limpar indivíduos que entraram em contato com um cadáver ou outras fontes de impurezas. Este capítulo enfatiza a importância de manter a pureza ritual dentro da comunidade israelita e fornece instruções específicas para o processo de purificação por meio do ritual da novilha vermelha. Essa é a introdução do nosso estudo do capítulo 19. Agora vamos aos comentários dos versículos deste capítulo. Este trecho descreve o rito da purificação de todo aquele que tocasse em coisas imundas, como animal ou algum cadáver. Os versos 1 a 10 destacam o ritual para produzir um suprimento de substância da substância purificante, que eram as cinzas da novilha. Os versos 11 a 22 explicam como deveriam usar essas cinzas para a purificação da impureza de um cadáver. No verso 2, descreve a novilha vermelha. Simbolicamente, a cor vermelha sugere sangue, um instrumento de purificação e também o fogo. A novilha vermelha tipifica Cristo Jesus. Segundo a interpretação notável na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versos 13 a 15, assim como a novilha era sacrificada fora da porta da cidade para com seu sangue purificar os fiéis, assim foi com Cristo. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, lembrando sempre que todo o sistema de sacrifícios, de ofertas do Antigo Testamento tinham um significado e um simbolismo. Em tudo, esses sacrifícios, essas ofertas cerimoniais, elas representavam no futuro a obra de Jesus em nosso favor, ok? Então, é sempre importante destacar este aspecto. Uma novilha era uma vaca jovem que nunca havia tido bezerro. A novilha deveria ser avermelhada e deveria ser queimada com tecido vermelho e madeira de cedro também avermelhada. As cinzas seriam como sangue desidratado, que combinado com água produziria água de purificação, que deveria ser aspergida. Que não tenha ainda levado jugo. Outro aspecto da novilha.
Uma vez que era escolhida para um propósito especial, esse animal não deveria ter sido usado para trabalho doméstico comum. No verso 3, fala de Eleazar. Já que o sacrifício da novilha era uma questão importantíssima, nenhum sacerdote comum deveria realizá-lo. Eleazar era o segundo na hierarquia, atrás somente de Arão, a quem um dia substituiria no ofício de sacerdote. Não era bom que Arão, o sumo sacerdote, se contaminasse, ficando temporariamente inapto para exercer os deveres sagrados. Comentando o verso 4, aspergirá para a frente da tenda da congregação. Aspergir na direção do santuário fazia deste ritual um sacrifício consagrado a Deus. E era 7 vezes o número da perfeição, portanto, denota simbolicamente a perfeição da expiação. Agora o verso 9, a cinza da novilha com água purificava os que pecavam, não à semelhança de Coré, mas dos que se arrependiam por alguma contaminação. Hoje, conforme 1 João, capítulo 1, verso 9, nosso meio de purificação é a confissão diante de Cristo Jesus, o nosso advogado. Diz o apóstolo João: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Agora o verso 6, cedro, hisopo e estofo carmesim, jogados sobre a novilha ainda em chamas, misturavam-se com as cinzas do cadáver para formar os ingredientes da purificação. Nos 3 elementos havia uma referência típica ao derramamento do sangue de Cristo. Cedro e hisopo, elas possuíam propriedades medicinais. O cedro, símbolo de fragrância e ausência de corrupção. O hisopo, símbolo de purificação. Estofo carmesim, cor da novilha, representava o pecado e o sangue. Agora o verso 11 descreve o cadáver. Contaminação por cadáver era a máxima impureza ritual. E isso reflete o estado humano de mortalidade que resulta do pecado. Olha só, então, entendendo aqui o simbolismo. A contaminação do Antigo Testamento com um cadáver, um corpo morto, hoje reflete ou representa a contaminação humana com o pecado. O salário do pecado é a morte. O que é que nos contamina? O que é que nos deixa impuros diante de Deus? São nossos pecados, e por isso precisamos da purificação que Jesus nos oferece. Ok? Verso 13, contamina o tabernáculo do Senhor. A negligência intencional de se purificar desta severa impureza causaria automática profanação do santuário, que poderia ocorrer à distância, sem que a pessoa adentrasse o recinto sagrado. Em caso de pecados tão graves, o ofensor era cortado, ou seja, afastado da congregação. Esta punição, administrada pessoalmente por Deus, significa que a pessoa seria cortada de sua linhagem. Poderia significar que a linha de descendentes do ofensor morreria, de forma que a pessoa não seria nem mesmo lembrada na história, porque não haveria ninguém que prosseguisse com o seu nome. O fato de que o castigo continuaria após a morte explica por que alguém poderia ser apedrejado até a morte e cortado.
o Messias sofreu a segunda morte ao ser cortado, mas porque ele era inocente e levou sobre si o pecado de outros. Ele retornou da morte, da qual não há retorno, e viu os seus descendentes, ou seja, a sua posteridade. Então, graças ao sacrifício, à morte de Cristo e à sua ressurreição, hoje eu e você podemos ser libertos da condenação, do pecado e da morte eterna. Verso 16, numa sepultura. Daí o costume de caiar o exterior das sepulturas, para torná-las visíveis. Verso 17, água corrente, literalmente água de vidas, ou água viva. Verso 20 a 22, a punição era inevitável para uma pessoa impura que não usasse a água da purificação. Além disso, Deus decretou que qualquer um que tocasse ou borrifasse a água ficaria impuro até a tarde, e qualquer um que ele tocasse também ficaria impuro pelo resto do dia. Estes são os comentários dos 22 versículos do capítulo 19. Agora o espírito de profecia falando sobre o sangue continuamente aplicado. A bezerra sacrificial era conduzida para fora do arraial e morta da maneira mais impressionante. Assim, Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém, pois o Calvário achava-se fora dos muros da cidade. Olha aqui, amigo ouvinte, né? Então, o simbolismo muito evidente, muito claro do que o capítulo 19 apresenta. Naquele sistema antigo de sacrifícios cerimoniais, o que eles representavam, né? Fica muito claro. Então, essa cerimônia da novilha vermelha, a bezerra sacrificial, ela então representa de forma clara o que Cristo fez por nós. Continua o texto dizendo assim: isto se destinava a mostrar que Cristo não morreu apenas pelos hebreus, mas por toda a humanidade. Olha que interessante. Ele proclama ao mundo caído que veio a fim de ser o seu Redentor e insta com os homens a que aceitem a salvação que lhes oferece. Morta a bezerra, do modo mais solene, o sacerdote, trajando vestes puramente brancas, tomava nas mãos o sangue quando jorrava do corpo da vítima e lançava-o em direção do templo 7 vezes. O corpo da bezerra era queimado e reduzido a cinzas, o que significava um sacrifício amplo e completo. As cinzas eram então reunidas por pessoa não contaminada pelo contato com o morto e colocadas num vaso que continha água provinda de uma corrente. Essa pessoa limpa e pura tomava então uma vara de cedro com pano de escarlate e um ramo de hisopo e aspergia o conteúdo do vaso sobre a tenda e o povo reunido. Esta cerimônia era repetida várias vezes e fazia-se como purificação do pecado. Assim, Cristo, em sua própria justiça imaculada, depois de derramar o seu sangue precioso, penetra no lugar santo para purificar o santuário. E ali, a corrente escarlate é empregada no serviço de reconciliar Deus com o homem. Poderá haver quem considere esse sacrificar da bezerra como cerimônia destituída de significado, mas era celebrada por ordem de Deus
e tem profundo significado, que não perdeu sua aplicação ao tempo presente. Olha que detalhe esse texto nos traz. Então, este capítulo, trazendo esta cerimônia da bezerra, da novilha vermelha, tem um profundo significado para nós hoje. Vamos ao significado? Para ficar bem claro, o sangue de Cristo é eficaz, mas precisa ser aplicado continuamente. Olha só, se naqueles tempos era necessário que o impuro se purificasse pelo sangue aspergido, quão imprescindível para os que vivem nos perigos dos últimos dias, expostos às tentações de Satanás, é terem diariamente o sangue de Cristo aplicado ao seu coração. Muito claro este texto para nós, para nos esclarecer a respeito desta cerimônia da novilha vermelha, da água purificadora e o que representa nós hoje. Meditação Matinal, 1959, na página 200, nos apresenta este texto muito esclarecedor. Agora o tópico, aplicando o estudo de hoje em nossas vidas, vamos entender, vamos procurar compreender ainda mais os ensinos deste capítulo 19. Olha só, quanto vale o seu tempo? A avaliação depende de como você vive. Se você está tão ocupado que não tem tempo para estar em comunhão com Deus, saiba que estás mais ocupado do que Deus deseja. Uma interessante frase do evangelista Moody, que viveu no século passado. Então, valorize-se, pare um pouquinho e reflita. Este pequeno capítulo oferece-nos grandes verdades. Primeiro, revolta e rebelião contra Deus e seus líderes alcança um resultado terrível de miséria e morte. Durante os 40 anos que o povo passaria no deserto, como consequência de seu pecado, 40 pessoas morreriam em média por dia. Com o objetivo de conscientizar pecadores com relação ao caminho da vida, Deus providenciou um meio de purificação do pecado. O pecado tem o antídoto da vida e Deus tem o antídoto da morte. Para viver, é preciso confiar nele. O ritual da morte da novilha vermelha, a utilização de suas cinzas com água e o aspergir sangue 7 vezes quando morresse alguém, tornou-se obsoleto. Não é mais necessário hoje. Foi necessário para o povo durante o seu jornadear no deserto. Contudo, precisamos considerar as aplicações espirituais. Purificar-nos do pecado que nos mata. Celular sem bateria não tem utilidade, assim como o ser humano sem Deus está desligado da fonte da vida. Jesus é o condutor que religa-nos a Deus quando estamos separados ou desligados pelo pecado. Ele é o nosso Salvador, a nossa única esperança, amigo ouvinte, diante da lembrança e da lambança que causamos com nossos atos. O simbolismo, portanto, da novilha, a sua cor avermelhada, o reconhecimento de nossa condição pecaminosa que leva-nos à morte. Suas características tinha que ser perfeita, sem ter sido coagida ao trabalho pesado,
apontava para Jesus que nunca pecou, mas submeteu-se voluntariamente à morte por nossos pecados. O sacrifício fora do acampamento, como Cristo morreu fora da cidade de Jerusalém. O seu sangue, aspergido 7 vezes em direção ao tabernáculo pelo sacerdote vestido de vestes brancas e puras, apontava para a ministração de Cristo no céu pelos pecadores após a sua morte no Calvário. E as cinzas, utilizadas com água para purificar os impuros, por lidarem com a morte de entes queridos. Jesus nos purifica do pecado, dando-nos acesso à vida e à vida eterna. Por isso, conecte-se a Cristo, purifica-te do teu pecado, assim terás a tua bateria da vida recarregada. Essa é a aplicação em mais detalhes para nós. Agora o momento de refletir, momento final do estudo de hoje. Diferente dos demais rituais que até aqui nós estudamos, o da água purificadora era derivado do sacrifício de um animal específico, uma novilha vermelha. Como todos os demais, incluía procedimentos específicos para serem realizados e tinha um objetivo específico: purificar. Instituído na nova aliança, o batismo por imersão representa a linda decisão do pecador em ter a sua vida renovada e o primeiro passo na direção do reino dos céus. Jesus mesmo afirmou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo não é segurança de salvação, mas é o meio que Deus usa para criar o primeiro vínculo do pecador com a pureza de Cristo. Não há poder algum na água, mas naquele que se faz presente por sobre as águas. O Espírito Santo pairava por sobre as águas na criação, pairou sobre Jesus em seu batismo e paira sobre as águas do batismo de cada pessoa que decide dar este passo de fé. Se você ainda não se decidiu pelo batismo, continue estudando a palavra do Senhor. Ore ao Senhor e Ele certamente lhe guiará para a melhor decisão de sua vida. A água purificadora lhe espera. Se você tem a oportunidade de tomar uma decisão, hoje, diz a palavra de Deus em Hebreus 3, verso 15, não endureçais o vosso coração. Concluindo, aceite o chamado de Deus. Em Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado sempre pela palavra que nos traz. E o pensamento: afaste-se de tudo o que te separa de Deus e busque a Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, santificado seja teu nome aqui na terra como no céu. Graças te damos, Senhor, pelo dom precioso da vida. Graças te damos pelo teu sacrifício imenso que fizeste por nós para nos purificar de toda imundícia do pecado. Senhor, ajude-nos para que possamos realmente aceitá-lo como nosso Salvador e receber o perdão que vem de Ti. Queira, Senhor, abençoar e ajudar cada pessoa que está participando deste projeto,
que nós possamos cada dia receber a Tua palavra, os Teus ensinos e que Teu Espírito Santo faça morada em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar da condenação do pecado, por nos oferecer, Senhor, a grande oportunidade do perdão e da salvação eterna. Fica conosco, nos guarde em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Não esqueçam, se você ainda não é inscrito no canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus, inscreva-se, apoie este projeto, compartilhe. Se você puder, comente e deixe o seu like também. Convide algum amigo, alguma amiga, algum familiar para ter essa experiência diária de comunhão com Deus, no estudo de um capítulo da Bíblia. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.